Fala galera, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, a gente vai fazer uma leitura comentada do nosso relatório mensal de agosto. É o relatório Mining the Future da Arthur, onde a gente fala sobre o ecossistema cripto, mineração de Bitcoin, inteligência artificial e computação de alto desempenho, que também é conhecido pela sigla HPC. Meu nome é Caio, eu sou o head de pesquisa da Arthur. Bom, vamos começar o relatório desse mês falando sobre a gente. A gente está em plena expansão. Desde o começo do ano, a gente firmou uns contratos legais e estamos conseguindo expandir bastante nossa capacidade operacional. Ao longo desse mês, a gente chegou no número de 20 megawatts em operação, sendo que já tem a capacidade total instalada de 28 megawatts. Essa capacidade, esses 8 megawatts restantes, a gente já tem contrato firmado para usar e vai estar instalando as máquinas para utilizar essa capacidade energética para mineração entre setembro e outubro. É, Mesmo nesse contexto de bear market, isso significa que a gente registrou até agora um crescimento de 250% no ano. Falando um pouco do preço do Bitcoin, eu gosto de colocar nesse relatório uma análise de 4 em 4 anos, que é o ciclo de halving, né? Querendo ou não, o padrão do Bitcoin se comporta de acordo com esse ciclo de 4 em 4 anos determinado pelo halving, então é sempre interessante pegar 4 pontos de preço diferentes ao longo dessa trajetória do Bitcoin. Analisando isso, a gente vê que atualmente, quando eu escrevi esse relatório, a gente estava em cerca de 26.500, o que parece, comparando a última alta histórica, uma queda considerável, e de fato é, mas analisando nessa visão cíclica, 4 anos atrás o preço de um Bitcoin era 9.9757 dólares, há 8 anos atrás um Bitcoin era US$ 228, e há 12 anos atrás um Bitcoin era apenas US$ 8. Então a gente vê que nessa janela temporal maior a tendência do Bitcoin segue a mesma. No mês de agosto, o Bitcoin apresentou uma queda de 12% e no ano inteiro de 2023 ele continua com uma variação de 54% positiva. Comentando um pouco sobre o estado da rede também, a hash rate segue no seu processo de crescimento. Contrário ao que algumas previsões diziam no final do bull market passado, que conforme o preço caísse, isso geraria que mineradores teriam que desligar suas máquinas. O que a gente viu acontecendo ao longo de todo 2022 e 2023 não foi isso. Na verdade, a hash rate, portanto, a dificuldade só aumentaram nesse período. Isso está bastante associado a encomendas que tinham sido feitas no final de 2022 e que foram, quer dizer, no final de 2021, no auge do bull market, e que foram sendo entregues ao longo de 2022. Geralmente essas ASICs são as S19 e S19 Pro, que são ASICs que têm uma capacidade de processamento muito maior, elas são mais eficientes, então isso gerou um crescimento muito grande da hash rate. A gente vê que só nesse último mês de agosto a hash rate variou 11% e no ano de 2023 ela já variou 47%. Isso significa dizer também que a gente fechou o mês de agosto com a maior dificuldade da história da rede. Bom, eu disse que a maioria desse aumento de hash rate está relacionado a essas novas ASICs, porque também existe uma outra dinâmica que está acontecendo no ecossistema da mineração. Desde o começo do ano, tinham boatos de que a Rússia está entrando com força na mineração do Bitcoin para monetizar a energia ociosa que eles têm, especialmente na Europa, na Rússia europeia, né, que eles deixaram de importar o gás natural via os gasodutos para a Europa, para a União Europeia, e esse gás está sem utilidade, está bastante ocioso. Eles conseguem exportar um pouco, mas não da mesma forma. Então, supostamente, eles estariam crescendo bastante a hash rate, entrando bastante no mercado da mineração. Essa adoção por Estados-nações também foi destaque há uns meses atrás, quando foi divulgado que o Reino do Butão já vem minerando Bitcoin de uma maneira secreta há anos. O espírito dessa questão de como será que os Estados-nações vão se relacionar com a mineração do Bitcoin, surgiu uma notícia muito interessante nesse mês de agosto, que foi que o Oman,
que é um país muçulmano, está entrando de cabeça na mineração do Bitcoin. É muito interessante isso porque o governo de Oman estudou a mineração levando em conta a legislação religiosa. Ou seja, no fundo, o que aconteceu é que a mineração de Bitcoin passou num filtro dos princípios religiosos islâmicos. Isso é um aval, talvez fique restrito ao Omã, mas eu vejo como uma tendência para que mais estados muçulmanos comecem a olhar com interesse para o Bitcoin. Isso é interessante, especialmente pensando nos estados do Oriente Médio, que são grandes produtores de petróleo, e a mineração de Bitcoin tem um papel muito importante para mitigar as emissões de metano que estão sempre relacionadas à produção de petróleo. Então, na verdade, a utilização da mineração de Bitcoin em conjunto com a exploração de petróleo é uma atitude que esses países podem fazer para tornar a extração de petróleo muito mais ESG, muito mais sustentável, porque você mitiga grande parte das emissões de metano, que são muito mais nocivas do que as emissões de gás carbônico, no ponto de vista quanto uma molécula de cada um desses gases gera de efeito estufa. Uma molécula de metano gera 86 vezes mais efeito estufa do que uma molécula de CO2. Nesse universo tem uma medida que é a carbono equivalente, CO2 equivalente, e uma molécula de metano é 86 moléculas de CO2 equivalente, basicamente. Agora, falando de uma outra questão do ecossistema, que é o Michael Saylor e a MicroStrategy, né, a empresa que ele é ex-CEO, mas ainda é o líder, é quem comanda todas as decisões. A empresa acabou de adquirir mais 467 bitcoins no mês de agosto, o que totaliza uma marca incrível de 152.800 bitcoins em custódia desde o que eles adquiriram desde o começo, desde o meio, na verdade, de 2020, quando eles começam essa estratégia de bitcoinizar a empresa. É interessante que a gente discute muito essa questão da aprovação dos ETFs e faz sentido isso porque diversos fundos soberanos, diversos players do mercado de investimento só podem se expor ao Bitcoin via ETFs regulados. Eles não podem comprar ação de uma empresa, eles não podem comprar o Bitcoin diretamente, assim como eles não poderiam comprar sacas de milho ou barris de petróleo e fazer a custódia da commodity. Mas é interessante que, na prática, a MicroStrategy realmente se tornou um ETF de Bitcoin. Tipo, é uma empresa que, se você olhar o desempenho desde que eles começam a colocar o Bitcoin nos balanços, eles são, o desempenho da ação no mercado é realmente equivalente ao Bitcoin. É como se fosse, sim, um ETF de Bitcoin. Então, diversos investidores que podem sim investir em ações de empresas vêm utilizando a MicroStrategy justamente como um ETF, entre aspas, né? Porque tem toda a estrutura que é diferente, mas no final das contas é um ativo que segue fielmente o desempenho do Bitcoin. Uma outra notícia interessante é que nesse mês de agosto a BlackRock revelou que atualmente, ela já investe em 4 das 5 maiores mineradoras de Bitcoin. Ou seja, além desse movimento que ela vem fazendo de propor um ETF, nos últimos meses ela já colocou cerca de 411 milhões de dólares em empresas diferentes do ecossistema. As 4 mineradoras que ela investe atualmente é a Marathon, a Riot, a Cypher Mining e a TeraWulf, que são 4 das 5 maiores. A única dessas 5 maiores que a BlackRock não investe atualmente uma mineradora que é canadense barra americana, que é uma fusão da Hut 8 com uma outra mineradora, que agora eu não recordo o nome, mas que está ainda nesse processo de fusão. O que vale ressaltar dessa notícia é que a BlackRock possui muitos investimentos passivos, né? Eles gerem muitos ETFs. Então, falar que eles estão investindo nessas empresas não significa necessariamente que o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, está abrindo
um order book numa exchange e está comprando ação dessas empresas porque ele acredita muito nessas empresas. Muito provavelmente essas empresas foram listadas em algum desses ETFs que eles administram, e aí eles precisam entrar e sair, ficar alocando nelas, pura e simplesmente como eles fazem em muitas e muitas e muitas outras empresas da Bolsa Americana, porque eles são sim um dos principais players, um dos principais alocadores de recursos da bolsa. Se você olhar, grande maioria das ações de tecnologia, de petróleo, de energia, vai ter investimento da BlackRock. Um exemplo disso é que atualmente a BlackRock detém mais de 7% das ações da MicroStrategy, inclusive. Então, se a gente fizer uma regrinha de três com aqueles 152.800 bitcoins que a MicroStrategy tem, de uma maneira indireta, a BlackRock, a gente poderia falar que eles têm mais de 11 mil bitcoins só pensando nessa exposição que eles têm com a MicroStrategy. Ou seja, mesmo no fundo, tanto faz essa discussão se é de uma maneira proposital ou só de uma maneira passiva. A questão é que a BlackRock representa um dos principais players nesse universo de alocação de recursos institucionais, e esses recursos já começaram sim a fluir para dentro do universo do Bitcoin, com a aprovação cada vez mais provável de um ETF. Isso se torna cada vez mais claro e essa tendência só tende a ser acentuada. Uma outra notícia desse mês é que cada vez mais as mineradoras de Bitcoin estão focando no processamento de dados para inteligência artificial. Se a gente pensar, isso acontece porque a mineração do Bitcoin, que é uma commodity, por definição é cíclica, ou seja, tem os momentos de abundância no mercado de alta, mas também tem os momentos de dificuldade nos mercados de baixa. Ao mesmo tempo, a demanda por poder de processamento para inteligência artificial tende a ser muito mais estável e não ter esse ciclo que nem o Bitcoin tem. O que significa isso? Significa que diversificar o fluxo de caixa é estratégico para as mineradoras. A gente viu muitas mineradoras com dificuldades até quebrando nesse último bear market, e isso está associado a essa extrema volatilidade associada à mineração de Bitcoin. Se você tem uma segunda forma de fluxo de caixa que é mais estável, o seu negócio tende a ser mais estável no tempo. Esse mês também aconteceu um desdobramento muito interessante, que foi um relatório que a KPMG, que é uma das principais empresas de auditoria e consultoria fiscal do mundo, conhecida como uma das Big Four, que são as quatro principais, publicou um relatório afirmando que o Bitcoin é um ativo ESG. Eles analisam a mineração do Bitcoin do ponto de vista de emissões, né, de CO2, e chegam às mesmas conclusões que diversos outros players do ecossistema já chegaram, que é que o Bitcoin consegue mitigar a emissão de metano e com isso consegue ser carbono negativo, e é uma ferramenta que ajuda ao combate às mudanças climáticas, mas também eles chegaram com outras conclusões interessantes, como que o Bitcoin tem muito menos atividade ilícita na sua rede do que é observado no dinheiro tradicional. De acordo com eles, o dinheiro que está associado à lavagem de dinheiro é cerca de 2 a 5% do PIB mundial. Enquanto isso, supostamente só cerca de 0,24% das transações na rede Bitcoin são associadas a atividades ilícitas. E, além disso, eles observam casos positivos de uso do Bitcoin, como a arrecadação de fundos para a Ucrânia e eletrificação na África rural, quando essa questão da tecnologia chamada mineração de Bitcoin, monetizando a energia ociosa, é aplicada para lugares como a África rural. Isso ajuda a eletrificar os interiores que têm sim energia, mas não, até hoje não tinham interesse econômico para desenvolver essas regiões. Além disso, também faz sentido comentar que a governança do Bitcoin não depende dos seres humanos, que, por definição, são falhos, né? A governança do Bitcoin depende do código que já está escrito e que não vai ser modificado
Então, é uma governança muito mais confiável, onde as regras são conhecidas para todos os agentes do ecossistema. Não vai ter uma surpresa inesperada porque algum amigo do rei resolveu mudar as regras ou resolveu que as regras não se aplicam a eles. Uma outra notícia interessante, agora mais focada em inteligência artificial, foi o forte resultado que a Nvidia apresentou. Tinha muita especulação, será que o resultado da Nvidia vai vir dentro das expectativas ou será que a Nvidia já está apresentando uma bolha e, portanto, será que todo esse movimento do ano de 2023 relacionado à inteligência artificial não é uma grande bolha? E os resultados da Nvidia, na verdade, superaram em muito todas as expectativas, o que leva a crer que sim, a demanda pelo processamento de dados relacionado à inteligência artificial tem crescido consideravelmente, então aparentemente não é uma bolha e é uma demanda real. De acordo com os resultados divulgados pela Nvidia, atualmente a demanda por esses chips está superando em mais de 50% a oferta, ou seja, a capacidade produtiva deles, e por isso o desempenho da ação da Nvidia e a expectativa de resultados futuros deles seguem em crescimento constante, basicamente. Se a gente olhar nesse último ano, eles apresentaram um crescimento de 843% ano contra ano do resultado do segundo trimestre de 2023 versus o resultado de 2022. Um resultado de uma empresa madura como a Nvidia cresceu 800%, não deixa de chamar a atenção. Outra notícia interessante foi que os bonds de El Salvador vêm apresentando um rendimento surpreendente. El Salvador, que é um país que ficou bastante conhecido quando eles começaram a usar o Bitcoin como moeda legal, em 7 de setembro de 2021, que eles divulgaram essa medida, foi visto com muitas ressalvas por todos os agentes do mercado financeiro tradicional. O pessoal achava que eles não conseguiriam pagar suas dívidas, que era uma jogada desesperada e, em poucas palavras, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E o resultado que os títulos de El Salvador vêm obtendo, na verdade, vem demonstrando o oposto disso. Tanto que vários dos críticos estão tendo que morder a língua e começar a ver que, na verdade, esse movimento vem fazendo sentido. Destaque para o JP Morgan, que publicou recentemente um comentário falando que, apesar de ter perdido uma parte do movimento, eles ainda estão bullish com esses títulos de El Salvador, que ainda tem bastante chão para eles esse rendimento continuar mais tempo. Também é interessante agora, pensando numa parte mais regulatória, especificamente nos Estados Unidos, que a Coinbase conseguiu aprovação para negociar futuros tanto do Bitcoin quanto do Ethereum. E é interessante que a Coinbase está envolvida em um litígio contra a SEC. Ao mesmo tempo, ela é citada nos pedidos de ETFs da Fidelity, da BlackRock e de vários outros players como um custodiante confiável. E agora eles recebem essa aprovação para negociar derivativos da CFTC, que é a agência reguladora americana que lida com commodities e não com securities, não com valores mobiliários. A gente vê aqui que pode gerar um ruído e um conflito com a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, porque a SEC considera que o Ether, que é a moeda nativa da rede Ethereum, seria um valor mobiliário e não uma commodity. Mas, de qualquer jeito, isso mostra como essa questão está longe de ser resolvida e como a Coinbase não é vista só com desconfiança pelo ecossistema e, na verdade, apesar desse litígio contra a SEC, ela vem se consolidando cada vez mais aos olhos dos players no mercado mais regulado de Bitcoin e de outras criptos nos Estados Unidos. Uma outra notícia interessante sobre o ecossistema é que a X, antigo Twitter, adquiriu uma licença para adicionar pagamentos em criptomoedas na sua plataforma. Em poucas palavras, isso significa que agora o Twitter, a X, né, antigo Twitter, pode realizar atividades relacionadas à transmissão dessas moedas ou criptoativos, como armazenamento, transferência ou troca em nome de seus usuários. Na prática, isso significa que a tendência é que a X
passe a integrar um uso completo dessas criptomoedas, como o Bitcoin e outras, no dia a dia da plataforma. Agora, entrando no tema ETFs mais propriamente, a Hashdex, que é uma empresa brasileira, entrou com uma abordagem diferente nessa corrida por um ETF spot, um ETF à vista de Bitcoin. A abordagem deles é única porque eles já possuem um ETF de futuros, de derivativos, né? E agora eles estão propondo basicamente converter esse ETF para um ETF que vai ter bitcoins à vista a partir desse Bitcoin, de esse ETF de Bitcoin futuros, e isso negociando direto pela CME, que é a Chicago Mercantile Exchange. E aí eles são o primeiro pedido que caminha dentro de um veículo de investimento que já está aprovado, dentro de uma bolsa que já existe e que não depende de um acordo de compartilhamento de vigilância da Coinbase, como os outros pedidos. Então, é um pedido interessante, é uma abordagem diferente, que talvez seja uma abordagem que enriqueça as discussões. No meu ponto de vista pessoal, é difícil imaginar que a Hashdex consiga, no fundo, ter uma visão tão diferenciada do resto do mercado e passar na frente de todo o resto do mercado e ter o seu ETF aprovado e os outros não. Mas, ao mesmo tempo, nunca se sabe, né? Tipo, querendo ou não, essa minha reticência vem muito mais relacionado a quem são os players que estão fazendo o pedido do que a parte técnica do pedido. Pensando só na parte técnica do pedido, esse pedido de ETF da Hashdex é sensacional e tem tudo para ser considerado o melhor pedido do ponto de vista técnico. Do ponto de vista, as decisões nem sempre são só técnicas. Quando tem a Fidelity, a BlackRock, outros players desse tamanho, numa abordagem diferente, é difícil acreditar que a abordagem deles não vai ser considerada com carinho pelos tomadores de decisão. Ainda nesse assunto ETF, no final do mês de agosto aconteceu uma vitória importante da Grayscale contra a SEC nos tribunais, que supostamente abriu um caminho para aprovação desse ETF de Bitcoin Spot. A Grayscale há muito tempo vinha argumentando contra a SEC que não fazia sentido a SEC não aprovar a Grayscale converter o seu... Eles têm um fundo, né, que é o Grayscale Bitcoin Trust, que é o GBTC, em um ETF. Esse fundo GBTC já existe há vários anos, 6 anos, 8 anos, não sei, bastante tempo mesmo. É um dos fundos que está aí no ecossistema há bastante tempo e permite a exposição de players institucionais. Ele possui mais de 600 mil bitcoins. É um fundo bem relevante, assim, é um dos principais custodiantes do ecossistema. E eles vêm argumentando que não faz sentido a SEC argumentar que não vamos aprovar um ETF porque a gente não consegue garantir que o preço não está sendo manipulado, visto que eles aprovaram ETFs de futuros que, em 99,9% do tempo, tradam muito em linha com o trading do preço do Bitcoin. Então, o argumento da Grayscale foi que não faz sentido a SEC ter aprovado um ETF e não aprovar os outros. Os tribunais concordaram e deram um ganho de causa nesse argumento para a Grayscale. O que isso vai significar na prática, ainda vamos saber. Tipo, no fundo, tem o cenário que a SEC simplesmente fale: pô, pensando bem, então vocês estão certos, vamos aprovar um ETF spot, mas tem o cenário que eles podem falar só: ah, não, então agora vamos achar um outro motivo qualquer dentro do seu pedido para não aprovar o ETF e ganhar mais tempo. E tem até o cenário mais extremo da SEC querer simplesmente pensar, não, verdade, então na verdade não faz sentido o outro ETF ter sido aprovado e não este ETF ser negado. Não sei se eles têm a possibilidade jurídica de retroativamente cancelar um ETF que já foi aprovado, mas, querendo ou não, todos os movimentos da SEC no passado recente mostram que eles não estão com boa vontade para aprovação de um ETF à vista de Bitcoin. O porquê pode ser discutido, mas analisando friamente todos os movimentos, eu acho que essa é uma conclusão
simples de ser obtida, de ser observada. Eles provavelmente querem atrasar o máximo possível essa aprovação. Tipo, tem muitos comentadores, muitas pessoas do ecossistema, analistas da Bloomberg, ex-chairman, ex-diretores da SEC, que já comentam que na verdade, não é mais uma questão se um ETF de Bitcoin spot vai ser aprovado, e é uma questão de quando. Mas esse quando depende sim do Gary Gensler e ele pode ficar segurando o máximo possível até entrar um novo diretor na SEC, num cenário hipotético que os democratas ganhem a eleição do ano que vem para a presidência dos Estados Unidos, o Biden ganhe de novo, nada impede dele ficar mais 4 anos lá e tentar segurar o ETF o máximo de tempo possível e ficar segurando a pressão dos institucionais. É um cenário que eu não diria que é o mais provável, na minha opinião pessoal, o cenário mais provável é que ano que vem esses ETFs comecem a ser aprovados, e aí quando eles forem, eu diria que não vai ser um de por vez, vai ser vários de uma vez, para também não ter uma alegação dos players do ecossistema que a SEC está escolhendo os vencedores, mas esse é só um cenário. Existe o cenário, sim, que nenhum ETF seja aprovado por 2, 3, 4 anos, dependendo de como as coisas no cenário político forem se desenrolando. Também agora, no mês de agosto, o Banco Central apresentou a Drex, que é a versão digitalizada baseada em blockchain do Pix, basicamente, é o real digital. O acrônimo DREX vem de D de digital, R de real, E simboliza a palavra eletrônico e o X é para passar uma ideia de modernidade e de conexão. E também repete a letra X que tem no Pix e supostamente isso vai trazer um reconhecimento. Vale notar aqui que muito vai ser discutido sobre as características positivas da Drex, como os contratos inteligentes. Provavelmente menos vai ser discutido sobre características negativas, né? Tipo, o Bitcoin não surge pura e simplesmente por ele ser uma moeda digital. A ideia é que seja uma moeda descentralizada. E a emissão da Drex, como é emitida pelo Banco Central do Brasil, ela automaticamente é uma moeda centralizada, né? Não importa qual estrutura de dados for escolhida para rodar o banco de dados, se é uma blockchain, se é uma base de dados via SQL, se é uma planilha de Excel, no final isso é menos relevante do que quem está por trás comandando. Ou seja, por mais que tenha muitas características positivas, ainda é um dinheiro que já vem com um plano Collor embutido. Ou seja, qualquer coisa que o governo não concorde, eles têm já a faca e o queijo na mão, é só apertar um botão que a sua conexão com o sistema monetário, o sistema financeiro, pode ser simplesmente interrompida. Isso, se a gente vê isso acontecendo na China, a gente chama de totalitarismo. Se a gente vê isso acontecendo em outros lugares também. Então, vai trazer muita conveniência, mas é extremamente importante a gente ser diligente, a gente ficar de olho e a gente cobrar nossos representantes o máximo possível, porque o potencial disso ser usado para o mal é bem relevante mesmo. Daí uma última notícia do relatório é que a Coinbase lançou uma camada secundária própria na rede Ethereum. É uma camada que chama Base e que supostamente vai melhorar bastante as taxas de transação. Vai funcionar de uma maneira análoga à Lightning, que você faz várias transações numa camada secundária e você só precisa consolidar elas na camada base de tempos em tempos e isso reduz custos. E aí uma crítica que a Coinbase vem sofrendo por conta disso é que já faz anos que eles são cobrados para instalar a implementação da Lightning e eles não fazem isso. Daí a pergunta é por que eles estão lançando uma camada base tão rápido na rede Ethereum e aí não conseguem fazer a atualização da Lightning. E a resposta mais cética, menos otimista, é que a Lightning vai basicamente propiciar saques mais baratos e corretoras como a Coinbase, o modelo de negócio deles é que os usuários não saquem os seus bitcoins das corretoras, que os usuários não busquem autocustódia.
Então, implementar a Lightning tira uma fonte de receita nas taxas de saque e também facilita um padrão de comportamento dos usuários que as corretoras não buscam, enquanto a camada secundária da Ethereum, a base, basicamente vai fazer os usuários usarem mais ainda a Coinbase e dependerem mais ainda da custódia da Coinbase. Então, ambas são camadas secundárias, tanto a base ou base quanto a Lightning, mas como elas são utilizadas pelos usuários é totalmente diferente e isso faz uma delas ter sido adotada muito rapidamente, ter sido criada pela Coinbase e a outra ser ignorada mesmo sendo um pedido recorrente de grande parte dos usuários da Coinbase. Bom, enfim, só para concluir, fazer o disclaimer de sempre que isso aqui é um conteúdo puramente educacional, não tem orientação nenhuma de investimento, seja no mercado cripto, seja no mercado tradicional. É um relatório da Arthur Mining, mas as visões são minhas e não diretamente da empresa. Eu sou Caio Leta, o head de pesquisa da Arthur. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem me procurar no LinkedIn como Caioleta ou no X antigo Twitter com o usuário @leta_science. Muito obrigado e até a próxima.